A gente tarda, mas não falha. Hoje eu comento Mal Viver e Viver Mal. Os dois filmes de João Canijo, sendo que Mal Viver levou para casa o Urso de Prata em Berlim, entraram com certeza para minha lista de favoritos desse ano. E são inúmeras as razões para isso, começando por uma coisa que muitas vezes as pessoas possam considerar como pequena, mas aqui a mixagem de som nesse filme, nesses dois filmes no caso, vão ser protagonistas para a confecção dessa malha de histórias. E por que eu tô comentando dois filmes num vídeo só? Mal Viver e Viver Mal são dois filmes que o João Canijo lançou esse ano, que ambos concorreram no Festival de Berlim e ambos se passam na mesma janela de tempo, no mesmo espaço físico, mas que conta a história de diversas famílias e de uma família em específico, em que cada um dos filmes vai retratar mais de uma maneira mais focada essas individualidades e esses pequenos núcleos, esses pequenos universos. E Viver Mal, que levou o Urso de Prata em Berlim, ele vai contar a história de uma família específica, então do início ao fim, que são as donas de um hotel no interior de Portugal. A gente vai acompanhar todas as amarguras, todas as cicatrizes e todas as feridas ainda abertas dessa família, não só do ponto de vista de uma personagem, mas do ponto de vista de 4 pessoas. Então a gente vai acompanhar tanto a mãe quanto as 2 filhas e a filha de uma delas. Então são aqui 3 gerações em 4 pessoas, mais especificamente 5, porque é também a pessoa que trabalha no hotel ali no dia a dia com elas, que vai demonstrar todo o ressentimento que ali tem, toda a tristeza, toda a necessidade de mudança que a gente pode acompanhar nessa família. E o segundo filme, que é Viver Mal, vai contar a história de todos os hóspedes que naquele fim de semana estavam hospedados no hotel dessa primeira família. Então esse segundo filme ele vai ter uma estrutura completamente diferente da primeira, no sentido de que são 4 núcleos e a gente vai visitar eles cada um de uma vez. Então a gente vai acompanhar a linha do tempo para o núcleo 1, depois a mesma linha do tempo para o núcleo 2, 3 e assim por diante. E eu acho que esse Berlim de Prata para Viver Mal, ele é na realidade não só para Viver Mal, mas também como um conjunto da obra. Porque os louros desses dois filmes não estão somente nos detalhes de um ou nos detalhes de outro, mas em como eles se conversam, como eles se complementam sem nunca se suplementarem. Os aspectos técnicos que mais me chamaram a atenção, como eu disse logo no início desse vídeo, vão cair realmente na mixagem de som, e não só isso, mas a cinematografia da Leonor Teles, que é também uma diretora, e aqui ela vem como diretora de fotografia. A trilha sonora desse filme vão ser aspectos que, de maneira indireta, vão costurar essas ligações entre os dois filmes, apesar dos seus opostos. Viver Mal é cinzento, Viver Mal é depressivo, Viver Mal é um filme que vai efetivamente te fazer mergulhar nos confins de uma vida familiar muito atribulada, muito difícil e onde as pessoas realmente não conseguem se entender e às vezes não desejam se entender. E não só isso, vai falar de uma realidade que é a realidade da depressão, como que a falta de empatia pode realmente levar a pessoa a fazer coisas extremas. Enquanto isso, Viver Mal vai por um outro lado, então ele vai utilizar a ira e a comicidade para falar dos mesmos assuntos, para falar da falta de empatia e não só isso, mas ressaltar outros problemas da convivência humana, como a ganância, como a luxúria e outros casos assim, dentro de famílias extremamente mal estruturadas também. Então o João Canijo ele constrói 2 filmes que trabalham os opostos de maneira muito clara, mas que vai construir nisso a sua colcha e essa conversa entre si
para criar um conjunto da obra extremamente múltiplo, extremamente rico. Aqui a gente vai ter muita sobreposição de falas, e é por isso que eu falo e ressalto muito do trabalho da mixagem de som aqui, porque é algo raro. Tanto Portugal quanto o Brasil sofrem do mesmo problema de falta de financiamento ou falta de investimento. E isso passou por muitos anos, ainda mais antigamente, onde se falava que o som do cinema brasileiro, o som do cinema português é muito ruim, mas a gente vem acompanhando a alteração desse cenário e o investimento de mais dinheiro nesse aspecto também para se sentir nas experiências do cinema. E aqui isso é muito forte, no sentido de que essa sobreposição de falas, essa mise-en-scène complexa, que é muito bem trabalhada pelo João Canijo, ela vai se apoiar muito nessa mixagem de som, e era necessário que essa mixagem fosse muito bem feita, porque quando não se consegue ouvir os personagens, aí sim a gente tem um problema, mas aqui essa mixagem ela é tão bem costurada que a gente consegue por vezes até acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo. É óbvio que é preciso muita concentração, mas é muito interessante você pegar essas coisas. E claro, no segundo filme ou no primeiro filme, não importa a ordem que você veja, e eu acho que é muito importante dizer isso, não existe, o Viver Mal é o primeiro e o Mal Viver é o segundo, ou o Mal Viver é o primeiro e o Viver Mal é o segundo. Eu vi Mal Viver primeiro, e eu gostei muito dessa ordem que eu fiz, mas independentemente disso, eu acho que as experiências são complementares. E, por exemplo, ouvir em profundidade no segundo filme, independentemente qual sendo ele que você escolheu, ouvir em profundidade um diálogo que você ouviu só de esgueio, assim, faz muito bem para o nosso cérebro e é muito confortante. E resgatando aqui aquilo que eu falei só na pincelada sobre a Leonor Teles, aqui ela vai criar, ela vai confeccionar, e eu uso esse verbo por essa simples razão, porque ela confecciona uma cinematografia para Mal Viver, que é o oposto de Viver Mal. Como eu disse, Viver Mal é um filme muito sereno, é um filme muito pesado, é um filme muito escuro, cheio de sombras. E Viver Mal não, o Viver Mal ele grita, então ele vai para as cores muito mais abertas, ele não usa tantos cinzentos, ele te mostra outra visão daquele mesmo mundo. E aqui a gente tem mais uma parceria da Rita Blanco com o João Canijo, a Rita Blanco sendo aí uma das principais personagens, tanto do primeiro quanto do segundo filme. E esse núcleo duro do Mal Viver, que são só atrizes e são atrizes extremamente talentosas. Aqui a gente vai ver as profundidades em cada uma delas. Não existe personagem sem camada, então até aquela personagem secundária que você vê menos, ela vai ter uma cena só para ela vai ter a construção da sua personalidade. E aqui isso vai de encontro com a capacidade de atuação de que todos os personagens têm, não só em Mal Viver, porque Mal Viver a gente tem mais aprofundamento nessa família, mas em Viver Mal, apesar da gente ter menos tempo, a gente ter quase que curtas metragens dentro da longa metragem, a gente consegue ter a percepção dessa devoção dos atores. O conjunto da obra de Mal Viver e Viver Mal é uma experiência de opostos, é uma experiência complexa e é uma experiência nada mais nada menos do que humana. Então João Canijo conseguiu realmente construir uma colcha onde ele vai se aprofundar nas dificuldades e nas múltiplas camadas do que é ser uma pessoa na sociedade atual, e mais especificamente na sociedade portuguesa. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa aqui embaixo um comentário, não esquece também de deixar o like no vídeo e se inscrever e passar no nosso clube de membros para ver tudo aquilo que a gente pode oferecer. Um beijinho e corta!